O melhor detox para você murchar até o final do ano, para você afinar até o rosto, afinar a barriga, ver uma diminuição até aqui, ó, no braço. Você vai perceber essa região aqui diminuindo bastante se você aplicar o passo a passo desse detox que eu vou compartilhar com você agora. E sabe por que eu vou compartilhar esse detox agora com você? Porque o Natal tá aí, e no Natal a gente vai reunir a família, a gente não quer ficar ouvindo piadinha, a gente não quer ficar ouvindo comentário ruim, a gente quer poder usar a roupa que a gente gosta, né? Só que se a gente estiver toda intoxicada, inchada, retendo líquido, a gente não vai murchar, mas é nunca. Então, ó, eu quero te ajudar a realmente dar uma afinada até o final do ano. Eu tô falando do final do ano, mas se você aplicar o que eu vou te mostrar agora, você consegue dar uma boa murchada até o Natal, até dia 24. Porque dia 24 é semana que vem, quarta-feira. Hoje é sexta, né? Se você aplicar hoje, amanhã, domingo, segunda e terça, são 5 dias. E com 5 dias aplicando o que eu vou te mostrar agora, você consegue perder até uns 3, 4 quilos, tá? Dependendo o quanto inchada você tá, você consegue. Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas! Anote e aplique, eu juro pra você que vai dar muito resultado. Você depois vai me agradecer por estar compartilhando isso com você, tá? Então não deixe de anotar, porque senão às vezes você esquece alguma coisa que é importante que vai te ajudar. Gente, só deixa eu explicar uma coisinha, tá? O nosso corpo, ele faz detox todos os dias. Tem gente que acha, agora eu vou começar a tomar suco verde, então eu tô fazendo detox. Não, o nosso corpo, ele tá detoxificando todo dia. Porque todo dia a gente tá ingerindo toxinas. Através do ar que a gente respira, da maquiagem que a gente usa, do creme que a gente passa, a nossa pele também absorve. E essas toxinas, elas precisam ser eliminadas. Mas qual é o grande problema e qual é o sentido da gente focar em detoxificar mais? Porque agora, final do ano, por exemplo, se você já foi para muita confraternização, você comeu mais alimentos mais calóricos, com mais gordura, com mais glúten e por aí vai, né? Esses alimentos a mais que você comeu geraram mais toxinas dentro de você. Então, acabou que acumulou toxina dentro de você. Você mais consumiu do que ajudou o seu corpo a eliminar. Isso faz você ter um acúmulo. E este acúmulo faz você inchar, reter líquido. Só que quando tem um acúmulo de toxinas, você também desacelera o metabolismo, então você queima menos gordura, você tá lá fazendo uma dieta super bonitinha, só que você tá com acúmulo de toxinas, você não vai queimar gordura como deveria, entende? A sua circulação sanguínea não circula direito, então você tende a começar a ter mais celulite, você desregula alguns hormônios, então começa a sentir um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de fome, um pouco mais de vontade de comer. Então, quando a gente fala em fazer um detox, é como se a gente parasse para ajudar o nosso corpo a mandar embora mais toxina do que acumular. Então, você pode continuar consumindo toxina do ar, da maquiagem e tal, mas você tá focando em estratégias para ajudar o seu corpo a eliminar. É como se você tivesse a sua casa hoje toda suja, toda bagunçada. E aí hoje você para e não, opa, hoje eu tenho que organizar isso aqui. E aí você para e realmente organiza. Por mais que ainda fique alguma sujeirinha, alguma bagunça, mas você realmente ajudou, né, limpou, reorganizou a sua casa. Então é isso que a gente vai fazer. E o resultado é, né, menos inchaço, menos retenção de líquidos, um metabolismo acelerado, barriga menor, intestino funcionando. Então vamos focar aqui em realmente fazer um bom detox. Ainda mais se você já participou de muita confraternização, então você já tá com o corpo mais retendo líquido, mais intoxicado. Vamos focar aqui nessas estratégias para você poder chegar no final do ano se sentindo bem, com menos peso, podendo usar a roupa que você gosta, combinado? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente precisa fazer para ter um bom detox é fazer o intestino funcionar. Por quê? É através do cocô que você vai eliminar a maior parte das suas toxinas. Imagina que você tá aí, cheia de toxina, e ao mesmo tempo o seu intestino tá preso. Como que seu corpo vai mandar embora as toxinas? Não tem como. Então, a primeira coisa para você realmente desinchar e detoxificar é a gente fazer o seu intestino funcionar. Ele é o principal órgão responsável pela detoxificação, tá? Tem gente, eu acho engraçado, né? Porque tem gente que fica tomando suco verde. Aí fica lá, no café da manhã eu vou tomar só um suco verde. Agora à tarde eu vou tomar de novo um suco verde ou um chá, desinchar pra detoxificar, né? E o intestino tá preso.
essa pessoa não vai desinchar. Essa pessoa não vai detoxificar. Porque o intestino tá preso. O principal meio para eliminar o que tá inchando é o cocô. E o intestino tá preso, não vai eliminar. Não vai ter resultado significativo, entende? Então, o que a gente faz para o intestino funcionar? Primeira coisa, água. Se você não estiver consumindo 35 ml vezes o seu peso de água todo dia, você não vai ajudar o seu corpo a eliminar a toxina. Esses dias eu tava falando com uma mulher e ela falou assim, ai, o meu problema é o intestino. Eu já tomei tudo que é remédio para fazer meu intestino funcionar e não funciona. E papapá. Daí eu falei pra ela assim, como que é o consumo de água? Ah, eu tomo pouca. Tá, então vamos tomar mais, porque a água ela é fundamental para fazer o seu intestino funcionar. Ai, mas é muito difícil. Aí eu falei pra ela, tá, o que é mais difícil? Tomar água ou ficar com a barriga grande e com o intestino preguiçoso? Gente, não dá, né? É muito mais fácil ir lá tomar um remedinho, só que não resolve o problema, entendeu? Vai mais te prejudicar do que ajudar. Então, água, faça o cálculo agora. 35 vezes o seu peso. O resultado desse cálculo é a quantidade de água que você tem que tomar por dia para conseguir fazer esse detox e ter os resultados que eu tô falando, tá? Comece de manhã já em jejum, 500 ml de água em jejum e no restante do dia tenta bater essa meta aí desse cálculo que você fez. Segunda coisa que a gente precisa consumir para o intestino funcionar. Precisa. E meninas, eu vou falar para vocês, tá? Quando eu falei que eu anunciei que eu tava grávida, uma coisa que eu ouvia muito me falarem era: se prepara que o intestino vai prender. Gente, eu sei que cada mulher, né, é uma mulher, cada gestação é uma gestação, mas eu não tive o meu intestino preso. Eu tive o meu intestino preso um dia. Um dia até agora. E eu vou quase, daqui a pouco, já vou fechar 8 meses de gestação. Um dia, tá? Agora me diz, me pergunte, você acha que eu deixei de tomar água em algum momento? Você acha que eu deixei de comer fibra? Sabe quando eu deixei de comer fibra? Nesse dia que o intestino prendeu. Eu tava com visita aqui em casa. Acabou que eu fiz umas coisas diferentes, não comi tanta fibra. E aquele dia o meu intestino... Não é que eu não fui no banheiro, eu fui, mas com dificuldade. Então, olha só. Então, assim, ó, grávida, que é uma situação onde realmente o intestino fica mais preguiçoso, mesmo assim, o meu intestino tá funcionando. Não adianta você querer que uma coisa funcione, que o seu carro ande, se você não estiver colocando combustível dentro do carro. Ele não vai pegar, ele não vai andar. Não adianta você querer que o seu intestino funcione para você diminuir barriga, para você não ficar toda intoxicada, toda inflamada, porque o intestino preso inflama muito. Não adianta você querer poder vestir aquela roupa que você gosta se você não fizer o básico, entendeu? Então aqui falando do intestino, para você realmente afinar, murchar, você precisa consumir fibra. Onde a gente encontra a fibra? Eu vou te dar alguns exemplos de coisas para você colocar na sua alimentação. Anote aí para você começar hoje, se você puder, tá? No café da manhã, se você puder colocar umas 2 colheres de aveia, pode ser, por exemplo, e você vai usar como você quiser a aveia. Quer fazer uma receitinha na frigideira? Por exemplo, no Mais Magra, que é o meu programa de emagrecimento, tem várias receitinhas de frigideira. Bolinho de frigideira, pizza de frigideira, sabe? Que dá pra gente usar a aveia. Use pelo menos 2 colheres de sopa de aveia no seu café da manhã. Só que você tem que lembrar que a aveia, ela é um carboidrato, tá? Então, por exemplo, se você já come pão no café da manhã, também é um carboidrato, você tem que diminuir um pouquinho do pão pra você colocar aveia e não ter problema. Porque senão a refeição não vai ficar emagrecedora. Depois, se você quer saber mais como funcionam as refeições emagrecedoras, você pode clicar no link que tá na minha bio, que lá tem uma aula onde eu explico detalhadamente sobre isso, tá? Mas então, ó, 2 colheres de aveia no seu café da manhã. No seu almoço, tenta colocar, se você puder, ou lentilha, ou feijão, qualquer feijão, ou grão de bico, ou ervilha, ou o próprio milho, tá? Por exemplo, meia concha já vai te ajudar. Então, não vai comer só arroz e carne. Não coma só arroz e carne. Coloca um pouquinho de feijão junto, tá? Porque o feijão tem bastante fibra, que junto com a água, que eu já compartilhei com você, vai te ajudar a fazer o intestino funcionar. No lanche da tarde, você pode repetir a aveia, que a gente comentou de manhã, certo? Ou se você quiser usar granola para dar uma variada, não tem problema. Só cuide com a qualidade da granola, porque tem algumas granolas que mais intoxicam do que detoxificam.
Gente, tem umas granolas assim no mercado que eu fico olhando, eu penso, se eu fosse dona dessa marca, eu teria vergonha de falar que esse produto é saudável. Eu teria vergonha de vender esse produto. Cheio de aditivo químico, cheio de adoçante. Ai, mas a granola é deliciosa. Claro, é lotada de adoçante, gente. Então a gente tem que tomar cuidado, sabe? Você pode fazer a sua própria granola em casa se você quiser, né? Você sabe como fazer, né? Aveia em flocos, coloca um pouquinho de mel, umas castanhas e tal, e bota no forno, assar, vai ficar crocante, vai ficar, ó, deliciosa. A linhaça e a chia, Val, elas têm fibra também. Gente, eu tô falando muito rápido e eu tô aqui com falta de ar. Elas têm fibra também. Só que elas não vão ter tanta função. Porque assim, ó, a gente tem fibra solúvel e fibra insolúvel. E o que mais ajuda o intestino é a solúvel, sabe? E que a gente encontra na aveia e nesses alimentos que eu tô falando, no milho e tal. Então a linhaça você pode usar, não tem problema. Mas depende o que mais você tá colocando na sua refeição, sabe? Tem que estar dentro da refeição emagrecedora, senão não vai te ajudar. Então tem que cuidar, porque eu lembro de uma aluna que ela falou assim pra mim um dia, a Michelle, Dara, eu não tô conseguindo emagrecer, não sei o que tá acontecendo. Daí eu falei, tá, posta aqui, né? Porque a gente tem um grupo lá do Mais Magra, que as pessoas, as meninas, as alunas podem postar o que estão comendo, que eu vou ajudando a melhorar. Aí, ela postou. Gente, no almoço ela tava colocando linhaça na salada, castanha, chia, um monte de coisa. Eu falei pra ela, não, aí você tá sabotando. São alimentos saudáveis sim, mas é muita caloria. Então a gente tem que tomar cuidado. Aí a gente ajustou esse almoço, que ela fazia isso no almoço e no jantar. Ajustamos, né? Melhoramos e ela voltou a perder peso. Então, olha a importância de você ter ajuda e acompanhamento também, né? Então, não deixe você pra depois. Busque ajuda se você não tá conseguindo emagrecer, tá? Que isso vai evitar muita frustração pra você. Aí, então, falei do lanche da tarde. Aí no jantar, o que a gente poderia colocar como fibra no jantar? Você pode repetir o que você comeu no almoço. Você pode fazer, ou então você pode pegar e fazer... Gente, eu pensei no que eu ia falar, agora esqueci. Uma polenta, um cuscuz. Você pode pegar e fazer um pãozinho de aveia. Tem receita de pão de aveia aqui no meu Instagram, tá? Que fica uma delícia, inclusive. Um pão de forma mesmo de aveia. Você pode pegar no jantar, deixa eu ver mais alguma ideia, assim, batata doce. Dá pra fazer várias receitinhas com batata doce, não fica comendo coisa sem graça. Dá pra você pegar a batata doce e fazer uma coxinha, dá pra você fazer pizza de batata doce, dá pra você fazer assadinha, tostadinha na frigideira, sabe? Então você tá comendo, aí sim, nesse dia, aplicando, consumindo a água que eu te falei e consumindo as fibras como eu tô te mostrando aqui, o seu intestino vai funcionar. E se você tava com excesso de toxinas acumuladas, te deixando inchada, retendo líquido e por aí vai, você vai diminuir e muito isso, porque o seu intestino vai conseguir mandar embora esse excesso. Só que assim, ó, gente, uma coisa importante, não adianta você fazer isso hoje e amanhã não fazer. Entendeu? Não adianta hoje você come fibra, amanhã não come mais. Hoje seu intestino funciona, amanhã não funciona. Tá? Então tem que tomar cuidado. O nosso é que nem o carro que eu falei pra você. Não adianta você colocar combustível um dia pra ir até um lugar e voltar e no outro dia você querer ir não tem combustível. Não vai ir. Então é todo dia. Nosso corpo é uma máquina, a gente tem que manter ele funcionando todo dia. Dar o combustível certo todo dia, tá? Então não esqueça disso. Então pensa só, você antes estava com o intestino preso, estava comendo mais, estava retendo mais líquido, mais inchada. A partir de agora você está ajudando o seu intestino a funcionar, diminuindo a retenção e todo dia você vai fazendo isso. Como que você não vai chegar no Natal menos inchada? Gente, só do intestino funcionar, assim, ó, números a menos na balança, tá? Porque você não tá prendendo ali, ok? A linhaça e a chia, como podemos usar? Depende como você gosta, Vânia. Depende como você gosta. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu gosto de usar a chia. Hoje de manhã eu fiz uma panqueca, né? Uma das receitas do Mais Magra. E na panqueca eu coloquei uma colher de sobremesa de chia. Entendeu? Na panqueca. Linhaça, eu não sou muito de usar linhaça. Sabe por quê?
Porque a linhaça, ela tem muitos nutrientes, muito, inclusive ômega 3. Só que para você adquirir os nutrientes, o ômega 3, por exemplo, da linhaça, sabe o que você deveria fazer para conseguir? Você deveria bater a semente de linhaça no líquido e então consumir. Só que você tem que bater e consumir nos próximos 20 minutos. Se passar disso, boa parte do ômega 3 vai embora. E se você não bater e consumir a linhaça inteira, você não vai conseguir quebrar aquela fibra da linhaça. Porque você percebe que tem uma casquinha, né? A linhaça, ela tem uma casquinha. Você não consegue quebrar essa fibra. Logo, você não consegue ter todos os nutrientes dela. Então, ou você usa a linhaça assim, bata e consuma, ou meio que os benefícios se perdem. Tanto é que se você for ver, se você come muita linhaça, você já deve ter percebido que no seu cocô você encontra sementinhas de linhaça, né? Não sei se você avalia o seu cocô, mas é importante você olhar. E por causa disso, o nosso trato digestivo não consegue quebrar a fibra. Então você come e vai embora. Né? Então por isso que eu não consumo muito linhaça, não fico falando muito da linhaça, porque ela tem todo um processinho pra gente conseguir adquirir os benefícios. Mas se você quiser e consumir assim, pode consumir, não tem problema nenhum, tá? Uma coisa que eu faço com a linhaça é receita. Então, vou fazer um bolinho que eu vou bater no lick, né? Eu boto lá a linhaça pra bater junto, fechou. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? É um cachorro, tá? Aí fechou, tá? Aí é uma boa opção também. Beleza? Bom, aí, gente, tem uma coisa, que o nosso corpo, ele é maravilhoso, né? Deus criou o nosso corpo, porque assim, eu fico pensando, como pode? Como pode ser tudo tão encaixadinho, tão perfeito, né? Sabia que quando chega uma toxina no nosso corpo, existe um órgão que capta essa toxina, reconhece que essa toxina é uma toxina e que precisa ser mandada embora? Porque assim, ó, se o nosso corpo não reconhecer que é uma toxina, ele não vai mandar embora. Entendeu? Então, chegou lá, você comeu um alimento muito industrializado e tal, papapá. Tem um órgão dentro de você que tá lá filtrando tudo que tá passando no seu sangue. E opa, ele vai peneirando. Isso aqui é toxina? Tem que mandar embora. Sabe que órgão é esse? Fígado. O seu fígado é responsável por identificar o que precisa ser mandado embora e mandar embora. Agora, imagina você com gordura no fígado. Você já não tem um processo de detox também. Imagina você não ajudando o seu fígado a funcionar direito. Então, seu fígado, se você é aquela pessoa que come qualquer coisinha fora da dieta, já incha, você não está ajudando o seu fígado a detoxificar. O seu fígado, ele não tá conseguindo filtrar, fazer essa, sabe? Então, a gente precisa ajudar o nosso fígado. Como a gente faz isso? Algumas coisas eu vou compartilhar com você aqui agora. Primeira, você pode começar a usar mais gengibre no seu dia a dia. Eu uso o gengibre na forma de shot. Eu acordo, tomo minha água. Tenho até que compartilhar mais minha rotina com vocês, né? Mas é que a gente tá tão em obra aqui em casa e é tanta ansiedade com a chegada do Josué agora que tá começando, que assim, gente, eu até esqueço, às vezes, de pegar o celular, tá? Respondo as alunas, ajudo as meninas, né, que é uma prioridade, e deleto o Instagram, né? Mas vou começar a compartilhar mais. Gente, olha só. Eu acordo, tomo minha água e logo depois da água eu faço um shot. Como que eu faço esse shot? Você pode fazer, tá? 1 colher de sopa de vinagre de maçã, meia colher de chá de gengibre em pó e 3 dedinhos de água. Menos do que isso aqui de água, ó. 3 dedinhos de água, aqui, ó. Isso aí é uma coisa ruim de tomar. Eu já acostumei. Tanto tempo que eu tomo que eu já acostumei, né, com os shots. Mas assim, você vai ver que não é bom. Não pro paladar, mas é muito bom pro seu fígado. É muito bom para essa época do ano que você quer detoxificar, que você tá comendo mais. Entendeu? Então, tá comendo chocotone, tá indo a mais confraternizações, beleza, você tá intoxicando mais o seu corpo. Mas então vamos ajudar o seu corpo a detoxificar também, né? Então esse shot
vai ajudar o seu fígado por causa do gengibre. O gengibre, ele tem uma substância que se chama gingerol, que ajuda muito o seu fígado a reconhecer as toxinas dentro de você e a mandar embora. Quanto mais o seu fígado fizer isso, mais detoxificada, digamos assim, você vai ficar. Menos inchada você vai ficar, tá? Outra bebida que faz muito... e você pode usar o gengibre de outra forma, né? Eu dei aqui a ideia do shot porque eu uso e é mais prático. Mas você pode usar o gengibre para fazer chá. Você pode ralar o gengibre na sua salada. Então, tanto faz. Mas não fica se entupindo de gengibre, entendeu? É um pouquinho, não precisa ser muito. Não caia nessa coisa de, tem que ser 2 litros de chá de gengibre. Não, gente. Vai fazer chá, toma uma xícara, já tá bom, tá? Outra coisa que ajuda muito o fígado a detoxificar é o chá verde. Então, você pode tomar, por exemplo, se você for fazer o chá de gengibre, você pode tomar uma xícara de chá de gengibre de manhã e uma xícara de chá verde à tarde, certo? Então, o chá verde também tem a mesma ação do gengibre de ajudar o fígado no processo de detox. E sabe que você já deve ter ouvido falar suco detox, né? E o suco detox vai couve, né? Por quê? Porque a couve também ajuda o fígado. Então, couve, brócolis, rabanete, repolho ajuda muito o nosso fígado no processo de detox. Então, inclua essas saladas no seu almoço, no seu jantar. Inclua, porque vai te ajudar. Até alface, rúcula, faça pratões de salada, sabe? Vai ajudar muito o seu fígado a mandar embora as toxinas. Eu falei isso no outro encontro, mas vou repetir aqui pra você. Se você for comer, por exemplo, hoje à noite, um estrogonofe, tá? Que tem creme de leite, que tem batata palha e tal. Ou seja, é um alimento que tem mais toxinas, né? Vai gerar mais toxina dentro de você. Mais inflamação. Se você comer esse estrogonofe com um pratão de salada, esse estrogonofe, ele vai gerar muito menos efeito negativo em você. Porque ao mesmo tempo que você tá comendo ele, que vai te inchar um pouco, você também tá comendo alimentos que vão te ajudar a mandar embora esses excessos. Entende? Então, não deixe de comer salada quando você puder. Não deixa, come. Pode abusar da salada, que não tem problema, tá? Vai ajudar. Aí, então, olha só. Então, a gente falou do fígado, certo? Eu dei 3 dicas aqui pra você ajudar o seu fígado a detoxificar. Dei dicas pra você fazer o seu intestino funcionar e mandar embora esse excesso. Agora tem mais uma coisa que ajuda muito também no detox. E isso aqui também é, assim, ó, gente, é tudo muito importante. Se você não ajudar você não vai detoxificar. A gente tem que filtrar mais o seu sangue. A gente tem que deixar o seu sangue limpo. Quem que filtra o seu sangue? Os seus rins. Quanto mais filtrado o seu sangue tiver, menos toxina você vai ter dentro de você. Quanto menos toxina você tiver dentro de você, menos inchada você vai estar, menos retenção de líquidos você vai ter. Os seus hormônios vão começar a funcionar melhor, regular melhor. Tem gente que tá na menopausa e tá sofrendo com calorões, que é só questão de realmente deixar um sangue mais limpo, né? Deixar um corpo mais organizado, que os hormônios começam a regular. Não precisa ficar se entupindo de hormônio. E, gente, eu tô falando pra vocês isso porque eu já ajudei várias mulheres a emagrecer. Eu lembro muito da Tere. A Tere, ela é técnica de... Ela não sei se ela é técnica ou se ela é enfermeira. Mas o médico falava pra ela que ela não ia emagrecer por causa da menopausa. Que os hormônios dela estavam todos desregulados. Aí, o que ela fez? Começou a aplicar as refeições emagrecedoras. Emagreceu 12 quilos. Sem nenhum medicamento, hormônio regulado, e o médico perguntando pra ela o que ela fez pra emagrecer. Entendeu? Então tome cuidado com o médico que você vai também, porque às vezes ele fala assim, ó, esses dias eu até fui no médico, no postinho, né, e aí ele falou assim pra mim, como é que ele falou? Ele falou, mas diabetes gestacional acontece. Ele falou pra mim, acontece. Eu falei, não é regra. Ele disse, mas é que as estatísticas... Aí eu falei, sim, mas é porque a pessoa se alimenta mal.
Não é que acontece do acaso, não. A pessoa se alimentou mal e então aconteceu. Não é porque, sabe? Aí ele ficou me olhando assim. Por que eu não tive diabetes gestacional? Entendeu? Aí você pega lá, 90% das mulheres têm diabetes gestacional. Então, se você engravidar, você vai ter. Não, não é uma regra. O que você faz tá gerando o resultado. Só que, gente, às vezes os médicos se perdem, sabe? Eu fico chocada, de verdade. Então, tome cuidado quando você for buscar uma ajuda. Tome cuidado com aquele tipo de ajuda que fala pra você: você só vai emagrecer se você tomar remédio. Você tem que tomar hormônio. Tome cuidado. Não tô falando pra você não tomar ou não... Mas pesquise antes, entendeu? Vá atrás, se informe melhor. Porque tem forma de resolver o problema sem ficar usando essas coisas. E vou te falar, usando essas coisas você não resolve o problema. Dura pouco tempo. Tá? Então, como que a gente vai filtrar mais o seu sangue? Ajudando os seus rins. Como que a gente vai ajudar mais o rim? Primeiro, água, que eu já falei pra você. E segundo, a gente pode dar uma intensificada com chás diuréticos. Então, chás bons para esse processo de detox, né? O chá de dente de leão, o chá de casca de abacaxi, o próprio chá verde que eu já comentei com você. Vai anotando aí. O próprio chá verde que eu já comentei com você. O chá de gengibre também é um excelente para detox. Vai também ajudar os seus rins. Chá de cavalinha ajuda muito a diminuir retenção, a diminuir inchaço, a filtrar mais o seu sangue. Então, dei aqui alguns exemplos de chás. Você não precisa tomar todos, você não precisa tomar litros de chás. Você vai tomar aí 2 xícaras de chá no dia, já é mais do que suficiente. Não precisa mais do que isso. Até porque, se você aumentar o consumo do chá, você vai diminuir a água. E o principal é a água, não é chá, tá? Então, toma cuidado com isso para não acabar se prejudicando, beleza? Então, também você tem que lembrar de ajudar seus rins. Eu não tô ajudando... sabe uma outra coisa que dá pra gente fazer para ajudar os rins? Alimentos diuréticos também. Melancia, melão, o próprio abacaxi, que eu falei aqui do chá de casca de abacaxi. Compra o abacaxi. Inclua uma rodela de abacaxi no seu lanche da tarde ou depois do seu almoço e faz com a casca o chá. Então você tá consumindo 2 coisas que vão ajudar seus rins. Aproveita as frutas, sabe? O morango ajuda muito. Então, tudo isso, Eva, que eu tô falando, tudo isso que eu falei aqui hoje, a Eva perguntou, e para ajudar na pressão alta? Tudo isso que eu tô falando, absolutamente tudo, se você aplicar, vai te ajudar a diminuir pressão. Tudo isso que eu tô falando vai te ajudar a diminuir pressão e vai te ajudar a diminuir gordura no fígado, se você tiver, tá? E aí, meninas, pensa comigo. Você tá lá limpando sua casa, organizando, varrendo sua casa, tá? Tem um monte de sujeira no chão, dei uma varrida aqui na casa. E aí, o excelentíssimo do seu marido tá entrando com o pé todo sujo. E entra, e deixa a porta aberta. E aí entra mais sujeira. A casa vai ficar limpa? Não vai. Mesmo que você esteja limpando, a casa nunca vai ficar limpa. Você nunca vai ver sua casa limpa, organizada. Você nunca vai dizer, que bonita a casa tá, até que enfim tá limpa, organizada. Nunca. Porque ao mesmo tempo que você tá limpando, tem alguém sujando. Né? A mesma coisa acontece com o seu corpo. Não adianta nada você aplicar tudo que eu te ensinei até agora, se ao mesmo tempo você estiver consumindo alimentos que estão te intoxicando. Por exemplo, no café da manhã, você pega e compra lá o iogurte zero. Gente, não façam isso. Mas eu vi o Nutri falando que tem menos caloria, que é uma boa opção, porque daí dá pra comer mais. Mas, mulher do céu, caloria não é tudo. Caloria não é tudo, por isso que tem gente que não consegue emagrecer mesmo comendo pouco. Ou emagrece um pouco e volta a engordar o dobro. O que adianta você estar consumindo um alimento que tem menos caloria, mas esse alimento está te intoxicando? Porque tem adoçante, porque tem corante, porque tem conservante. Tudo toxina. Isso é aditivo químico. É coisa que o seu corpo não reconhece. Você está dando mais trabalho pro seu corpo. O que adianta você estar fazendo tudo isso que eu falei e no meio da tarde você tá lá comendo uma barrinha de cereal cheia de aditivo químico?
Ou tá comendo glúten em todas as refeições. Sabe? Então, não vai adiantar. Então, tem que lembrar de você tá ajudando seu corpo a se limpar. Beleza? Mas eu também preciso cuidar para não intoxicar ele, porque senão não vou ter efeito nenhum. Certo? Então, tome cuidado com isso, para realmente, você aplicando o que eu te ensinei agora, hoje, você vai ter resultado até o Natal, com toda a certeza do mundo. Que nem eu falei, você pode perder uns 3 quilos tranquilamente até quarta-feira. E se você continuar aplicando, né, realmente assim, ó, não, vou aplicar, você consegue perder vamos ver quanto. Deixa eu ver, vou ser sincera com vocês, né? Nesse comecinho você pode perder até uns 3. Bota uns 4 quilos. É que eu gosto de chutar baixo. Poderia falar 5, mas eu vou falar 4. Você pode perder uns 4 quilos até o Réveillon. Se você aplicar o que eu te ensinar, o que eu te ensinei, né, até agora. E, claro, cuidar para não ficar intoxicando mais o seu corpo. Então, aplique. Entendeu? Aplique. Se você vai à praia em janeiro, aplique. Não é difícil. Não falei pra você parar de comer. Não falei pra você, sabe? Que nem aqui eu falei do glúten, né? Ai, Dara, mas eu sinto vontade de comer um chocotone e tal. Tá, coma o seu chocotone. Mas não coma assim, ó. Chocotone de manhã, chocotone à tarde, chocotone depois da janta. Entendeu? Dá uma equilibrada no dia, sabe? Pensa no seu corpo. Poxa, você tá dando o que pro seu corpo todo momento? Então, pensa em tentar ajudar mais do que prejudicar mais, tá? Beleza? E claro que nada vai te ajudar mais do que você ter alguém para te auxiliar nesse processo. Ter ajuda, ter acompanhamento, ter suporte. De alguém que você realmente confie. De alguém que realmente... Não, antes de pegar ajuda de alguém... sabe o que você faz? Pesquisa o que essa pessoa fala. Pesquisa qual a linha de raciocínio dessa pessoa. Como que funciona o tratamento dessa pessoa. Porque às vezes você pega lá um profissional que é aquilo que eu falei. Te entope de medicamento. Ai, mas os resultados de quem foi com esse profissional... Claro, entupiu de medicamento. Mas pega esses resultados daqui 2 meses. Vê se a pessoa tá magra ainda. Entendeu? Bom dia, Marcela. Vê se a pessoa tá magra ainda. Ou se ela voltou a engordar tudo de novo. Não adianta. Gente, não adianta eu vir aqui e falar pra você, toma aí o medicamento tal. Aí eu pego uma foto sua porque emagreceu 10 quilos. E daqui 1 mês você tá com 10 quilos de novo. A mais. Isso não é resolver o problema. Então, busque ajuda, busque acompanhamento de verdade, que isso vai te livrar de muitos sabotadores, tá? E muita frustração, porque olha, você tá tentando emagrecer, eu sei o que é isso, e não ter resultado é muita frustração. Então, busque ajuda para não correr o risco de acabar desistindo por não conseguir. Se você quer saber como funciona o meu programa de emagrecimento, você pode clicar no link que tá na minha bio. Tem um vídeo lá que eu explico tudo detalhadamente como funciona. É só você clicar lá e assistir, tá? E se você tiver alguma dúvida, também você pode chamar, tá bom? Eu espero muito, muito, muito ter ajudado vocês com o encontro de hoje. Se eu ajudei, lembre de deixar a sua curtida, o joinha aí. Quando você curte a plataforma, entrega esse conteúdo para mais pessoas. E você mesma pode ajudar mais pessoas com esse conteúdo. Sabe como? Tem uma flechinha aqui embaixo que você pode compartilhar. Só compartilha lá, ó, no grupo da família, no grupo das amigas, com aquela mulher que você sabe que tá querendo emagrecer. Compartilha esse encontro com essa pessoa também, que também vai ajudar ela, tá bom? Um beijão, meninas, uma boa sexta-feira e um excelente final de semana para todas nós. Beijos!